E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos agora à nossa segunda parte do nosso vídeo. Então, vamos começar a partir do exercício 5, certo? Então vamos lá. 5. A massa de 20 gramas de hélio, massa molar igual a 4 gramas por mol, considerando o gás ideal, dilata-se isobaricamente. Isobaricamente significa que a minha pressão é constante, a minha variação de pressão é zero, a minha pressão é constante. Como mostra o gráfico a seguir. A gente tem que o R é 8,31 Joule/mol/Kelvin, é a constante universal dos gases. E também uma nova unidade que a gente viu, é o CP. O CP, que é o calor específico, né? No caso, como a gente tem uma isobárica, então é CP. Vale 1,25 caloria grama Kelvin. Sobre uma pressão constante, que é o calor específico. Outra informação importante é que ele fala que uma caloria vale a 4,18 Joule. Então, vamos lá. E dá o nosso gráfico aqui. Reparem que agora o volume está aqui na vertical e a temperatura na horizontal. Não é mais um gráfico meu de PP. É um gráfico agora de VP. Perfeito? Beleza. O que ele pede para a gente? Letra A. Pressão sobre a qual se realiza o processo. Então, ele quer saber qual é a minha pressão, certo? Para isso, a gente sabe o número, a gente não sabe o número de mols, mas a gente sabe a massa molar do hélio e a gente sabe a massa desse hélio. Como a gente acha mesmo o número de mols? Lembra da formulinha lá onde o professor colocou no slidinho? No cantinho lá? Opa! Número de mols nada mais é do que a massa sobre a massa molar. O número de mols é a massa do meu elemento com a massa molar dele. Massa 20 gramas e a massa molar 4 gramas por mol, certo? Dividindo, a gente acha o número de mols, que são 5 mols. Tendo como isso, a gente pode aplicar na nossa relação de Clapeyron, né? PV igual a nRT. Se a gente tem o volume aqui inicial 0,3, o número de mols é constante e a temperatura, certo? Como a minha pressão é constante, não importa se eu pegar esse ponto ou esse outro ponto, e a minha pressão tem que dar o mesmo. Testa aí para vocês verem. Pega depois esse ponto, 0,9 e 600. Você vê se dá a mesma coisa. Porque a minha pressão é constante em todo o meu sistema. Certinho? Então, se a gente aplicar a pressão, ela vai ser o número de mols vezes 0,831 vezes 200, que é a minha temperatura. Dividido pelo meu volume, ó. Está em metros cúbicos, beleza, não preciso fazer nada. Então, dá 0,3. A pressão vai estar em aproximadamente 27.700 Nm metro quadrado, certo? Ou Pascal. Que Pascal é a mesma coisa que Newton por metro quadrado. Perfeito? Beleza. Na letra B, ele pede a quantidade de calor que o gás recebe durante o processo. Lembra-se em aulas anteriores que a gente viu, né, na primeira lei da termodinâmica, e a gente pode apresentar a quantidade de calor, a variação da energia interna, mais o trabalho. Mas a gente teve uma outra aula, mais anteriormente ainda, que era aquela aula que estava falando de quantidade de calor, calor específico, capacidade térmica. E tinha uma fórmula lá, né, da quantidade de calor, que é o que macete, né? Que como a gente tem uma variação de temperatura, a gente pode utilizar essa fórmula. A gente tem a massa da substância, que é, né, o hélio, e o CP pequenininho. O que é meu CP pequenininho? Esse 1,25 caloria grama Kelvin. É o calor específico do hélio. Um detalhe muito importante. O CP está em calorias. Então, significa que o meu calor, no final do exercício, ele vai estar em calorias. Para fins mais práticos, posteriormente, vamos fazer essa transformação. Para pegar essa quantidade de calorias que deu no meu exercício, e como 1 vale 4,18, basta pegar o resultado e multiplicar por 4,18. Perfeito? Vamos lá. A gente faz que massa é 20, o meu CP é 1,25 e a minha variação de temperatura é 600 menos 200. Dando o resultado de o CP é 10 a quarta ou 10.000, certo? Passando isso só multiplicando por 4,18,
a gente obtém que um Cp com uma quantidade de calor de 4,18 vezes 10 a quarta Joule. Perfeito? Letra C. O trabalho realizado pelo gás nessa dilatação. Olha, que legal! O exercício fala que a gente está numa transformação isobárica, então a pressão é constante. Se ele no gráfico me deu variação de volume e com uma pressão constante, basta aplicar a fórmula, né? O trabalho é minha pressão vezes a minha variação do meu volume. É o W, né, que é o trabalho, é P delta V. Então a gente já consegue achar a quantidade de trabalho. Ou seja, a minha pressão, né, que é 2,77 vezes 10 a quarta, que a gente achou na letra A. O volume, a gente vê no gráfico, né, 0,9 menos 0,3. A gente acha um trabalho de 1,66 vezes 10 a quarta Joule. Certinho? E a letra D ele pede a variação da energia interna do gás. Como eu tenho a quantidade de calor em Joule e meu trabalho também em Joule, basta eu aplicar a fórmula da primeira lei da termodinâmica, onde ΔU ele é P menos trabalho. O Q é 4,18 vezes 10 a quarta, o meu trabalho é 1,6 10 a quarta, resultando em uma variação da minha energia interna de 2,52 vezes 10 a quarta. Então, gente, basta a gente fazer simplesmente essa subtração, certo? E resultando na minha variação da minha energia interna. Igual no outro exercício, às vezes ele pede para a gente achar a energia interna, pede para achar o calor. Só utilizando essa informação a gente encontra a outra variável. Perfeito, gente? Muito bem. Exercício número 6. Sob a pressão de 3 atm, o volume de um gás ideal será 9 litros. Sobre essa pressão, o volume de meu gás ideal será 9 litros. Este volume diminui para 1 litro, ou seja, de uma compressão, certo, gente? Porque diminuiu o volume. Quando o gás sofre um processo adiabático. Opa, olha ele aí. Lembra do último processo que a gente viu? Uma novidade para a gente? O processo adiabático, onde, lembra, a quantidade de calor ela vale 0, certinho. Então, no processo adiabático, minha quantidade de calor é 0. Considere que o expoente de Poisson para esse gás é esse coeficiente aquele que multiplicava o meu volume, lembra? Ele chama coeficiente de Poisson. Eu esqueci, acho que de falar isso em aula, mas o nome dele é esse, perfeito? Então, ele vale esse meu valor de 1,5, perfeito? Vamos lá. Qual é a pressão final do meu gás? O que ele pede no meu exercício. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente sabe que a gente tem a pressão inicial de 3 atm, a gente tem o volume inicial de 9 litros, o volume final e o coeficiente de Poisson. A gente pode utilizar a lei de Poisson, que é aquela lá, só aquela equação do processo adiabático, onde eu faço que meu P1, V1 elevado a esse meu coeficiente de Poisson, meu gama, né, igual ao meu P2 vezes meu V2 elevado ao meu gama aqui. Perfeito? Então, só substituir os valores. 3 vezes 9 elevado a 1,5 igual a P2, que a gente quer saber, vezes 1 elevado a 1,5. Poxa, a gente tem um problema. Por quê? 1 elevado a 1,5, a gente sabe, né? Porque 1 elevado a qualquer número sempre vai dar 1. Até 0. 1 elevado a 0 também é 1. Porém, 9 elevado a 1,5 fica um número muito complicado de se fazer na mão mesmo. Então, a gente vai utilizar uma saída para esse exercício. Lembra-se, a gente tem, eu vou fazer aqui no cantinho, uma saída para eliminar essa potência aqui. Não eliminar, para ficar um número mais fácil que a gente conhece. Para fazer essa manipulação, eu sugiro que vocês elevem ao quadrado, certo? Então, ficaria, por exemplo, 9, que está vezes 1,5, elevado a 1,5. E tudo isso vai ficar elevado ao quadrado, certo? Tem uma regra dessa potência. Quando eu tenho um número elevado a uma potência e esse também ser elevado a outra potência, basta eu multiplicar dois números meus aqui.
Então, ficaria 9, né? 1,5 vezes 2. Desculpa aqui a caligrafia, que escrever com essa canetinha aqui é meio ruim. Então, fica 9 elevado a 1,5 vezes 2, ou seja, 9 a terceira. Então, fica um número mais fácil para a gente fazer, certo? Ó, elevando ao quadrado os termos. Então, se eu estou elevando ao quadrado um termo, eu tenho que levar todos os outros termos para manter essa mesma igualdade, certo? Então, se eu estou elevando ao quadrado esse número, eu tenho que levar também o 3, tenho que levar o P2 e também elevar o 1. Da mesma forma, vai ficar 1,5 vezes 2 dá 3. Perfeito? Essa aqui é um macetinho que a gente utilizou para, de potências, né, de elevados, para a gente sair desse 1,5. É muito importante lembrar desse passo, porque às vezes muitos exercícios vão cair nesse mesmo passo e a gente também tem que fazer essas multiplicações ou essas regras de potência para ficar mais fácil o nosso exercício. Beleza? Então vamos lá. 3 ao quadrado, 9. 9 ao cubo é 729, certo? Então, vezes o meu P2, vezes o meu P2 ao quadrado, vezes 1 ao cubo, é 1. Perfeito? Então, se a gente fizer essa multiplicação, 729, multiplicar por 9 de novo, vamos chegar no resultado de 6.561, 6.561, perfeito? Como aqui tem um quadrado, meu P2, eu passo para o outro lado, lembra? Como eu tenho um expoente em cima, né, um elevado, para eu passar para o outro lado, eu passo na forma de raiz, certo? Também é uma outra manipulação que a gente está fazendo. Quando eu elevo um quadrado para um lado, para eu tirar esse quadrado, eu passo para o outro lado da igualdade na forma de raiz. Então, se a gente achar a raiz quadrada desse número aqui, a gente vê que é 81. Então, 81 é o valor da minha pressão final. Perfeito? Esse aqui é um pouco mais complicadinho, mas eu fiz com mais calma, detalhadamente. Tenta fazer com outros números e essa mesma potência em cima aqui. Vocês vão ver que vai dar certo também. Beleza? No exercício B, ele me fala se a temperatura no estado inicial era 600 Kelvin, qual é o valor no estado final? Bom, vamos escrever o que a gente tem. A gente tem que no estado inicial 1 é 3 atm, o volume é 9 e a temperatura é 600. No meu estado final P2 a gente tem que o P2 é 81, que a gente achou no exercício anterior, o volume V2 é 1 e o T2 é o que a gente quer saber. Tendo como base nisso, o que a gente fala? Bom, a gente fala que a gente aplica a fórmula onde a gente tem essas variáveis. Que fórmula é onde a gente tem pressão, volume e temperatura? A famosa V tipo ao Votó, ou seja, V1, P1, P2, V2, P2, certo? Dividido por T2, dividido por T1 aqui. Investindo os valores 9 vezes 3, 3 vezes 9, né? Dividido por 600, igual a 81, que é a pressão que a gente achou, vezes o volume final, que é 1, dividido com a temperatura. Fazendo essas manipulações, chegamos em uma temperatura final de 1.800 Kelvin, certo? Então, isso, ó, temperatura em Kelvin, o volume em litros e a pressão a gente achou, deixa em atm mesmo, porque o próprio exercício forneceu uma pressão nessa unidade. Mesmo que a pressão atm nada mais é do que a pressão atmosférica. Agora, o último exercício, coloquei como se fosse um bônus, né? Que eu sempre gosto de um exercício bônus, que é da FUVEST. Aparentemente simples, mas tem que prestar atenção em um pouco mais de detalhes. Vamos lá. O diagrama PV da figura refere-se a um gás ideal, passando por uma transformação cíclica através de um sistema cilindro-pistão. A gente viu aqui, ó, que do A para o B, do B para o C, do C para o D, do D para o A. Perfeito? Tem nada demais. Letra A. Esse exercício de segunda fase, ó, porque geralmente exercício de segunda fase tem A e B. Então vamos lá. Qual o trabalho realizado pelo gás no processo AB e no ciclo ABCDA, ou seja, no processo AB e no próprio ciclo. Uma coisa muito importante é, aqui primeiro eu coloquei qual vai ser o trabalho
do ciclo. O ciclo nada mais é que a área dessa figurinha aqui em laranja, né? Então, uma coisa muito importante que a gente vê é identificar. Então, essa aqui é do meu ciclo, essa aqui é do meu A, né? Do meu processo AB, porque é a área abaixo da curva. O processo AB é esse e a área abaixo da curva dele é essa. Perfeito? Bom, uma coisa muito importante é eu coloquei essa escala, certo? É a escala de conversão de volume. Mas por que, professor, você colocou isso? Olha, vamos analisar o gráfico de novo. Isso aqui é um diferencial do FUVEST, ó. A pressão está em 10 a quinta, Newton metro quadrado. Perfeito, a pressão está certa. Vamos lá no volume. Olha só aqui a pegadinha. Não é pegadinha, mas é uma forma que às vezes a gente está acostumado e esquece. O volume está em centímetros cúbicos. Opa, mas não tem que estar em metros cúbicos? Sim, tem que estar em metros cúbicos. Bom, quando a gente vai colocar na fórmula 4 ou 1,5, a gente colocar vai dar errado. Vai dar errado no exercício. A gente tem que transformar a metros cúbicos. Como a gente faz isso? Ó, anotem essa tabelinha aqui. Como a gente está aqui em centímetros cúbicos, para a gente passar para metros cúbicos, a gente divide por 1.000 uma vez e divide por 1.000 de novo. Ou seja, vai ficar esse número, esses 10 a menos 6, porque a gente tem 1, 2, 3 zeros desse primeiro, mais 3 zeros do segundo. Como a gente está dividindo, a gente vai estar, tecnicamente, fazendo um número cada vez menor, certo? Porque um metro cúbico é maior que centímetro cúbico. Se eu estou passando de uma unidade menor para uma unidade maior, eu vou ter um número muito menor. Então, no caso aqui, eu estou perdendo 6 casas, vai ser da ordem de 10 a menos 6. Perfeito? Com isso, a gente consegue fazer a nossa área do trabalho. Nada mais é a área. Vamos fazer primeiro do ciclo. O trabalho do ciclo ABCDA é EV, que é tecnicamente a minha área. Então, a gente faz 4 menos 2, né, que é o lado aqui, vezes 10 a quinta, é a pressão Pascal, vezes a área de baixo do meu retângulo, né, que é a área do retângulo é base vezes altura, certo? Que é 4 menos 1,5 vezes 10 a menos 6, porque eu estou em centímetros cúbicos e passei para metros cúbicos. Quando eu coloco 10 a menos 6, já está automaticamente em metros cúbicos. Então, aqui 4 menos 2 vai dar 2 vezes 10 a quinta, e 4 menos 1,5 vai dar 2,5 vezes 10 a sexta. Fazendo essa multiplicação, a gente chega aqui, o trabalho no ciclo é 0,5 Joule. Perfeito? Agora, fazendo o trabalho no trecho AB. Como a gente pode ver, o trabalho vai ser maior, porque a área é maior, certo? Eu vou pegar só essa minha altura, né, que é 4, vezes 10 a quinta, a variação da minha base, que é 4 vezes 1,5, vezes 10 a sexta. Fazendo a multiplicação, a gente chega em um trabalho valendo 1 Joule. Poxa, professor, mas como é possível o trabalho do meu ciclo ser menor do que o trabalho do meu trecho? Pois é, porque às vezes um trecho ele pode ter um trabalho maior, porque outro trecho, por exemplo, esse aqui, o CD, tá vendo que ele tem uma pressão menor e ele está comprimindo, certo? Tá vendo? Ou seja, a variação do meu volume está sendo negativa, está indo de C para o D. Então, quer dizer que esse trabalho será negativo e vai compensar esse meu trabalho positivo aqui do meu 1, certo? Então, no final, vai dar o trabalho total do meu ciclo sendo de 0,5 joules. Perfeito? E letra B. Em qual ponto do ciclo a temperatura do meu gás é menor? Esse aí é um ponto muito, 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 muito importante. Professor, mas como a gente pode ver isso rápido? Vamos lá, vou ensinar uma coisa para vocês. Lembra que a gente tem que aquela fórmula do PV dividido por T? Se a gente passar o T para cima, a gente tem que PV igual a T, certo? Tecnicamente, mais ou menos. Então, a gente vê qual vai ser o valor dessa multiplicação da minha pressão pelo meu volume. Como
os dois estão multiplicando em cima, né? Vão ser inversamente proporcionais, porque quando um vai ser maior, o outro vai ser menor, né? O PV, tô falando. A pressão, se a pressão for maior, o volume vai ser menor, e vice-versa. Porém, a temperatura está dividindo os dois. Significa que quando os dois são maiores, ela vai ser menor. Quando a multiplicação der menor, a temperatura também vai ser menor. Se ele pede o ponto do ciclo onde a temperatura do gás é menor, basta eu fazer a multiplicação desse ponto, desse ponto, desse ponto e desse ponto, eu vou ver qual vai ser o número menor que vamos obter, certo? Ou seja, analisando as equações dos gases ideais, que é essa PV dividida por T, a temperatura é diretamente proporcional à pressão e ao volume, certo? Então, a menor temperatura será quando a pressão e o volume foram menores. Sendo assim, portanto, a temperatura é menor. Se a gente fizer aqui, ó, 4 vezes 10 a quinta vezes 1,5 vezes 10 a menos 6. Dá um valor. Depois pega aqui o ponto B. 4 vezes 10 a quinta vezes 4 vezes 10 a menos 6. Vai dar outro valor. No ponto C, 2 vezes 10 a quinta vezes 4 vezes 10 a menos 6. Vai dar um outro valor. E no D, 2 vezes 10 a quinta vezes 1,5 vezes 10 a menos 6. Onde a multiplicação é menor, significa que eu vou ter menor temperatura. Quando eu fiz essas contas, a menor temperatura deu no ponto D. Perfeito? Então é isso, gente. Essa foi a último nossos 3 exercícios, da parte 2 dos nossos exercícios. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode me chamar. E nossos plantões também vão estar disponíveis. Então é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Se explicou alguma coisa muito rápida ou depressa, podem me falar. Eu tento explicar com mais calma ou com mais detalhes. A gente vai conversando sobre isso. Beleza, gente? Muito obrigado por hoje. E é isso. Até a próxima.